Olá, você vai ver nesta edição. Conselheiro interino homenageia presidente do TCE com entrega de livro. Contas de governo de Cáceres recebem parecer favorável à aprovação do TCE. Equilíbrio financeiro é destaque na análise das contas de Lucas do Rio Verde. Tribunal de Contas flexibiliza efeitos de medida cautelar e faculta pagamentos à empresa. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada na manhã desta quinta-feira, os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciaram diversas contas de governo municipais referentes ao exercício de 2018, entre elas a da Prefeitura de Cáceres, que recebeu parecer prévio favorável à aprovação. Veja. O entendimento por esse parecer ocorreu em razão da Prefeitura de Cáceres no exercício de 2018, sob a gestão de Francis Mares Cruz, apresentar resultado de execução orçamentária superavitário de quase 34 milhões e 400 mil reais, já que as receitas arrecadadas foram superiores às despesas empenhadas. Além disso, garantiu recursos para a quitação das obrigações financeiras de curto prazo do exercício ao final do ano, tendo 31.361 mil de disponibilidade financeira para o pagamento total de pouco mais de 20.501 mil reais de restos a pagar processados e não processados. Outros aspectos favoráveis foram os investimentos em educação, o equivalente a 27,68%, em remuneração do magistério da educação básica, com 80,69%, e em saúde, com 24,35%. Todos os percentuais respeitando os dispositivos previstos na Constituição Federal. O relator do processo, o conselheiro interino João Batista Camargo, apontou a existência de 3 irregularidades nesse balanço, mas que, em caso concreto, não seriam obstáculos para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas anuais de governo. Ele expediu recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal. Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo no exercício 2018 da Prefeitura Municipal de Cáceres, sob responsabilidade do senhor Francis Mares Cruz. E durante a sessão do Tribunal Pleno, o conselheiro interino Moisés Maciel homenageou o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Domingos Neto, com a entrega do livro de autoria dele, Tribunais de Contas e o Direito Fundamental ao Bom Governo. Acompanhe. Antes do conselheiro interino Moisés Maciel iniciar a leitura dos processos de relatoria dele, comentou em plenário que o livro será lançado essa semana no estado de São Paulo. A obra, com o título Tribunais de Contas e o Direito Fundamental ao Bom Governo, foi entregue em mãos ao presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. Nós homenageamos o nosso presidente porque ele sempre tem investido na capacitação, tanto dos servidores como também dos membros do tribunal. Nós temos vários membros do tribunal fazendo doutorado, fazendo mestrado, porque aqui no Tribunal de Contas há capacitação, a nossa formação acadêmica, técnica e científica é contínua. Na semana passada, em evento realizado no TCE, o conselheiro interino Moisés Maciel já havia sido prestigiado por diversos servidores públicos que acompanharam palestras na Escola Superior de Contas e logo depois a divulgação da obra de autoria dele. Com 230 páginas, o livro oferece conhecimentos na área jurídica. O livro é fruto de dissertação de mestrado do conselheiro e traz a ideia do direito fundamental ao bom governo, junto de uma visão atual do papel do Estado, abordando a realidade e direitos previstos na Constituição Federal de 1988. Nós abordamos a questão de que todo cidadão tem um direito fundamental de ter um bom governo,
porque é esse bom governo que vai proporcionar políticas públicas de qualidade para esse cidadão. E o Tribunal de Contas, onde ele atua na questão do direito fundamental ao bom governo, o Tribunal de Contas ele faz a avaliação das políticas públicas. Ele tem o dever de fazer e de olhar e dizer para o cidadão se há ou não um bom governo. O TCE aprovou por unanimidade o voto do relator das contas anuais de governo de 2018 de Lucas do Rio Verde. O município também recebeu parecer prévio favorável à aprovação. Confira os detalhes. O balanço é referente ao exercício de 2018 na gestão de Flori Luiz Binotti. As contas foram analisadas pelas RESEX, Receita e Governo e Previdência. Na ocasião, foram apontadas 2 inconformidades. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis e abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes. Após o prefeito apresentar defesa, a Secretaria de Controle Externo, Receita e Governo manifestou pelo afastamento da irregularidade referente aos registros contábeis incorretos. Ao comparar a receita prevista com a receita efetivamente arrecadada, foi observado que Lucas do Rio Verde teve um superávit de mais de R$1 milhão em 2018. Isso porque a previsão era arrecadar R$276 milhões e 400 mil reais. No entanto, foram arrecadados R$277 milhões e 400 mil reais. Já as despesas do município foram de R$253 milhões de reais. Na educação, a prefeitura aplicou 30,29% do total da receita. Na saúde, foram 43,76%, respeitando a aplicação mínima de 15%. Lucas do Rio Verde também respeitou os limites nos gastos com o pessoal do Poder Executivo e repasses ao Legislativo, fatores relevantes para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, exercício de 2018 de responsabilidade do gestor já citado. É como voto, senhor presidente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso flexibilizou os efeitos de uma medida cautelar envolvendo obras realizadas pela Prefeitura de Sinop. Entenda. Essa medida foi adotada pelo Tribunal Pleno na análise do recurso ordinário interposto pela prefeita de Sinop, Rosana Tereza Martinelli, e do requerimento feito pela empresa Hábil Construtora Eireli, que visavam suspender os efeitos de uma medida cautelar homologada em 2019 pelo Tribunal Pleno, ligada a uma representação externa, determinando que o Executivo Municipal, sob pena de multa diária de 10 UPFs, se abstivesse de praticar ou permitir que se praticassem quaisquer novos atos inerentes à tomada de preços número 3 de 2019, bem como em relação ao contrato dela resultante, até a decisão de mérito desta representação pelo TCE. O relator do recurso, o conselheiro interino João Batista Camargo, entendeu que deveria ocorrer a modulação dos efeitos da cautelar frente ao requerimento apresentado pela empresa, que relatou estar sofrendo processos por falta de pagamento de funcionários em razão do dinheiro retido. Diante disso, o conselheiro relator determinou que deveria ser facultado à Prefeitura de Sinop efetuar pagamentos à empresa contratada pelos serviços efetivamente prestados até a data de publicação do acórdão na imprensa oficial, referente à medida cautelar, para os serviços efetivamente prestados até a ordem de paralisação ocorrida em 17 de junho de 2019, com ressalvas. Efetuar pagamentos à empresa Hábil Construtora, EPP, pelos serviços efetivamente prestados até a ordem de paralisação ocorrida em 17 de junho de 2019, desde que os serviços tenham sido efetivamente medidos e atestados pelo engenheiro fiscal designado, observados os mandamentos do artigo 63 e parágrafos da Lei 4.320/64. O Poder Executivo também se abstenha de pagar no valor devido de R$ 143.086,43 a quantia
de R$ 11.187,72, referente aos serviços de sondagem, objeto de apontamento na representação de natureza externa em razão de possível sobrepreço. O conselheiro relator manteve suspensa a prática de quaisquer novos atos inerentes à tomada de preços número 3 de 2019, bem como em relação ao contrato dela resultante, e ainda determinou a devolução dos autos ao relator originário, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, para a continuidade da instrução processual da representação externa. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até amanhã!